é um quadro em que eu vou apresentar para vocês, eu selecionei algumas histórias e juntos a gente vai então contar histórias e estudar essas histórias para ir melhorar cada vez mais o seu francês. Salut mon ami, aqui é o João Miné do francesfluente.com e começa agora um quadro super legal, um quadro novo aqui no canal. Eu ainda não sei se vai chamar Senta que lá vem história ou Il était une fois, mas de qualquer forma é um quadro em que eu vou apresentar para vocês, eu selecionei algumas histórias e juntos a gente vai então contar histórias e estudar essas histórias para ir melhorar cada vez mais o seu francês. E a primeira história, a nossa primeira temporada, vai ser uma história chamada Après la pluie, le beau temps. É um provérbio bem francês, que ao pé da letra significa depois da chuva, o belo tempo, ou seja, um provérbio que significa literalmente que depois de uma crise, depois de dificuldades, sempre vem dias mais felizes, ou seja, uma história para começar com o pé certo, nesse momento que eu pelo menos agora estou gravando esse vídeo para você em plena pandemia do coronavírus, não é mesmo? Mas é isso, depois da crise sempre vem dias melhores. Fique agora com a história, com essa aula e não esquece de me dizer se você gostou desse tipo de vídeo, se você gostou desse novo quadro e a gente se vê na próxima. Um grande abraço. Pessoal, esse é o texto Après la pluie, le beau temps, é esse áudio que a gente ouviu agora. Então vamos lá. O primeiro elemento que a gente tem aqui é a etapa 1. Então a gente vai separar esse material, etapa 1 e etapa 2. Onde a etapa 1 é o estudo, que nem médicos, a gente vai pegar o bisturi elemento por elemento, vamos abrir esse corpo aqui, que é esse material de francês, e a etapa 2 é o treinamento, que é sem dúvida os outros 50%, né, do aprendizado, do estudo dessa aula de hoje. O primeiro elemento que a gente tem aqui, depuis 3 semaines, se eu estiver falando muito rápido, me puxem a orelha, pessoal, tá? Pode falar. Depuis 3 semaines, elle rêve de ce moment. Então, essa é a primeira frase, eu tenho aqui o sentido em português, mas eu queria, como sempre, né, entrar um pouco mais em detalhes com vocês. Por que eu coloco aqui falso cognato? Porque a gente tem depuis, essa palavrinha, que muitas pessoas elas ainda confundem achando que é depois. Então, quando o aluno vai construir, depois a gente, depuis on a fait, quer dizer, está errado. Então, cuidado, é falso cognato e não é depois. Depuis pode também significar desde, né? Então, por exemplo, se eu falo, desde sempre ela mora aqui. Depuis toujours, ela habite ici. Depuis tem o sentido de no sentido de existe, tem. Aqui é esse sentido de depuis. Outro detalhe que eu quero passar para você aqui e insistir também, existem alguns verbos em francês, como é o caso do verbo rêver, né, que a gente tem aqui, que você não fala rêver avec, você fala j'ai rêvé avec mon chien ce soir. Você fala j'ai rêvé de mon chien ce soir. Então, presta atenção nisso daí. Em seguida, a próxima frase do áudio. Maintenant, elle est là, debout dans cette gare froide et humide. Bom, aqui o elemento destacado é o elle est là, porque a gente não pode confundir o lá com là-bas. Então, se você quisesse dizer ela está ali, você diria elle est là-bas, tá? Então, é só mesmo uma parêntese, né, para a gente... Porque quando você fala elle est là, você está falando ela está aí, ou ela está aqui. Então, là-bas ele tem um sentido de mais longe, né? Uma distância geográfica maior. Là-bas. Não é o caso aqui. Elle est là, debout, dans cette gare froide et humide. Então, lembrando, debout, de pé, né? Ela está de pé, elle est debout, dans cette gare, que é a estação, nesta estação. Em seguida, et elle a soudain envie de fuir. Elle ne sait même pas pourquoi. Eu quero passar para você o seguinte, é só o sentido, né? E de repente ela tem vontade de fugir, ela nem sabe por quê. Então vamos separar, vamos pegar a primeira frase e em seguida a próxima frase. O primeiro elemento aqui é avoir envie de, ter vontade de, avoir envie de. Por exemplo, j'ai envie de manger des popcorn ce soir. Eu estou com vontade de comer pipoca hoje, né? Próximo elemento, atenção na construção aqui. Então, dessa frase aqui é o o Sudão, envie. Então, qual que é o destaque? Qual que é o destaque aqui a ser dito? É que na frase a gente tem elle a soudain envie de fuir. A questão é avoir envie de fuir. Só que
pode gerar uma estranheza de colocar o Sudã aqui no meio. E veja que a gente não pode tirar o Sudã e colocar ele do lado, enfim, ele tem que ficar no lugar dele. Aqui a gente não tem essa flexibilidade, a gente não pode falar, por exemplo, elle Sudã a envie de fuir, ou elle a envie Sudã de fuir. Não pode. Então, eu preciso dizer elle a Sudã envie de fuir, e onde Sudã é de repente, subitamente, Sudã, e fuir é o verbo fugir, tá? Fique de olho nas diversas construções do même. Por quê? Porque o même, em francês, ele tem vários sentidos, né? Então, olha só que interessante. Qual que é o sentido do même aqui na frase? Ne sais même pas pourquoi. A junção do même com o pas, aqui, ele dá, em português, o sentido de nem. Ela nem sabe por quê. Se eu dissesse ela não sabe por quê, então veja que aí eu fiz uma frase diferente do ela nem sabe por quê, então em francês eu diria outra coisa. Elle ne sait pas pourquoi. Agora, se você elle ne sait même pas pourquoi, aí o sentido é outro, é o sentido de ela nem sabe por quê. Super? É isso aí. Em seguida, próxima frase. C'est un samedi soir après un vernissage dans une galerie tenue par des amis. Então aqui a gente tem dois elementos que eu quero passar para você. O primeiro deles é o vernissage. O que é vernissage? A vernissage é uma inauguração de uma loja, de algum evento, alguma coisa, né? A vernissage é uma inauguração. A gente tem o verbo tenir. Aqui no parágrafo, un vernissage dans une galerie tenue par des amis. Então esse tenu é o tenir. E o tenir tem vários sentidos. Ele também pode significar segurar. Por exemplo, você fala assim, s'il te plaît, tu peux me tenir ça? Tiens-moi ça, s'il te plaît. Segura isso aí para mim, por favor. E também o tenir tem essa interjeição quando você chega e fala tiens, comment ça va, Paul? Que você está usando o verbo tenir, mas aí você está usando no sentido de olha aí, olha só, como é que vai, Paul? Por exemplo. Né? Próxima frase. Malgré sa nature solitaire, elle est restée avec les organisateurs après la fermeture. Solitaire, elle est restée. Então, aqui eu quero pegar dois elementos e passar para você. Né? O primeiro deles qual que é? O malgré. Malgré significa apesar. Só que tem a curiosidade de construção de frases que é a seguinte, porque às vezes você vai dizer malgré e às vezes você vai dizer bien que. Dependendo da frase, um combina mais do que o outro. Quando você fala assim, apesar de sua natureza, como é o caso aqui da frase, então aqui você tem, vamos falar assim, vamos separar entre, você tem um substantivo e você tem um verbo. Então aqui você tem um substantivo da sua natureza. Quando você tem o apesar e um substantivo, em francês você vai preferir usar o malgré. Malgré sa nature. A curiosidade além disso, qual que é que você não use, como em português, você não fala malgré de sa nature, você simplesmente fala malgré sa nature. Outro exemplo, por exemplo, se eu falo assim, apesar do frio, eu saí sem casaco. Em francês você vai falar malgré le froid, je suis sorti sans un oracle, par exemple. D'accord? E quando você tem uma frase que você queira, vamos falar assim em português, construir, apesar de ser curioso, ele não leu o livro. Como é o caso aqui, né? Coloquei esse exemplo. Apesar dele ser curioso, então veja que aqui você tem o apesar mais verbo. Então, no francês, você vai preferir, ao invés de usar o malgré, usar o bien que. Essa é a curiosidade que eu queria te passar. Então, na frase, vai ficar melhor, bien qu'il soit curieux, il n'a pas lu le livre, para dizer, apesar dele ser curioso. A curiosidade aqui é que, em francês, quando você formar essa frase, você vai usar o subjuntivo, diferente do português. Apesar dele ser. No português, a gente está no infinitivo. No francês, a gente não fica no infinitivo. Está errado você falar assim, bien qu'il être curieux, que nem seria se a gente traduzisse ao pé da letra do português para o francês. Então, a gente vai botar no subjuntivo, o soit é o subjuntivo do être. Por isso que eu falo bien qu'il soit curieux, il n'a pas lu le livre. Em seguida, a gente tem o verbo aqui rester. Deixa eu ver se dá. Aí. Aqui a gente tem rester, né? Elle est restée. Primeira coisa, aqui a gente está no passado. E o rester faz parte da listinha de 14 verbos em que você bota o auxiliar être. Então você não fala
il a resté. Você fala il est resté, né? Para falar ficou, né? Para falar eu fiquei, você não vai falar j'ai resté, você vai falar je suis resté, por exemplo. E resté também pode significar sobrar, né? Pode significar sobrar. Por exemplo, il en reste toujours quelque chose. Aqui tem outro sentido de rester, que é sobrar. Sempre sobra alguma coisa. Très bien? Em seguida, chacun a repris ses occupations habituelles. Ou melhor, aqui tem que fazer uma ligação, combina mais. Chacun a repris ses occupations habituelles. Hein? E aqui a gente tem o verbo reprendre. Reprendre, que pode significar pegar de novo, né? Repegar, pegar de novo, mas ele é mais frequentemente usado com o sentido de voltar a fazer alguma coisa, né? Quando alguma coisa estava parada e essa coisa voltou a entrar em movimento. Em seguida, a próxima frase do nosso áudio de hoje. Un peu par ennui, son ami Jeanne a commencé à discuter sur un site de rencontre. Então, ennui em francês significa tédio, né? Tem o adjetivo ennuyeux. Est-ce qu'il est ennuyeux celui-là? Nossa, como ele é entediante, né? Como é que ele é entediante? Qu'est-ce qu'il est ennuyeux celui-là, par exemple? Son ami Jeanne a commencé à discuter sur un site de rencontre. Aqui, curiosamente, un site de rencontre é um site de namoro e quando você tem assim a commencer à discuter, em português, eu preferi colocar conversar aqui, porque discutir em português pode ter um sentido meio pejorativo, né? Discutir no sentido de brigar, mas aqui não é o caso, tá? Então, discuter é conversar. On discute ensemble. Em português também, mas aqui às vezes tem um sentido pejorativo que em discuter não tem, né? Não tem como em português. Très bien? Então, esse aqui tá óbvio, tá tranquilo. Ensuite, elle s'amusait beaucoup. Alors, peu à peu, les autres sont venus vers elle. O que a gente tem aqui? O verbo amuser, né? Não é difícil, a gente está no imparfait. Então, vamos voltar. Elle s'amusait beaucoup nessa frase, né? Só que está no imparfait. Elle s'amusait beaucoup. Alors, peu à peu, les autres sont venus vers elle. E aqui o elemento que eu quero passar para você é o vers elle, né? Veja que em português a gente fala em sua direção. Mais especificamente na direção dela. É que em francês você não pode falar sont venus vers soi, que nem a gente diria, né, em sua direção. Em português a gente entende assim. Em francês a gente precisa dizer sont venus vers elle. Vieram na direção dela, vieram em sua direção. E vers pode também, tem três sentidos em francês. É um vers de poésie, um verso de poesia. Pode ser um vers também no sentido de um vers de terre, uma minhoca. Mas não escreve assim. E vers também significa aproximadamente. Quando você fala, por exemplo, assim, j'arrive chez toi vers 8 heures. Eu chego na sua casa por volta das 8 horas, aproximadamente às 8 horas. É isso aí. Ils l'ont aidé à écrire ses réponses. Ils l'ont aidé à écrire ses réponses. Então aqui eu quero que você preste atenção na história, né? Tenta entender a história, tenta desenhar a história na sua cabeça. E o elemento aqui que eu quero te passar é a escrita, de conjugação, né? Ils l'ont aidé à écrire ses réponses. Porque, veja, se você pega, aqui a gente tem o verbo aider, ajudar, ils l'ont aidé à écrire ses réponses. Ils l'ont aidé à écrire ses réponses. Eles a ajudaram a escrever suas respostas. Na escrita do detalhe, né? Isso acontece pois o complemento está antes do verbo. Super. Le pauvre garçon, de l'autre côté, devait avoir une drôle d'impression. Próxima frase, sentido e destaque aqui para você. O drôle, ele é uma palavra que significa engraçado. Só que ele também pode significar estranho. Tem os dois sentidos, né? Então, nesse caso, le pauvre garçon de l'autre côté devait avoir une drôle d'impression. Ele não está achando engraçado, está achando curioso, no sentido de estranho. Tá? Então, drôle aqui, sentido estranho, curioso. Super. La femme avec qui il communiquait avait toutes les qualités créatives, cultivées, pleines d'humour. La femme avec qui il communiquait avait toutes les qualités créatives, cultivées, pleines d'humour. Então, aqui, o ponto, qual que é? Normalmente, se você tem, assim,
se você tem assim essa frase, vamos pegar aqui, quer ver? La femme qu'il aimait. Então veja que aqui a gente faz o quê? A gente faz aquela ligação. A gente faz a elisão. Né? La femme qu'il aimait. Só que nesse caso aqui não é o que acontece. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? A gente não fez a elisão. Porque o que aqui não é ele não é o que, ele é o quem, tá? Quer dizer, enfim, é assim que a gente fala, tá? A mulher com quem ele se comunicava, la femme avec qui. Tá? Então você não pode dizer la femme avec qui il communiquait, que nem seria meio que uma reação, né? Para quem está acostumado a fazer a elisão. Então, atenção nesse ponto. Outro detalhe também, atenção em francês, la femme avec qui il communiquait. A gente não pode falar la femme avec qui il se communiquait, que nem seria em português, né? Falar mais exatamente, se comunicava. Em francês a gente prefere não usar o se aqui, tá? Elle semblait aussi très informée dans le domaine de la politique et même spécialiste de foot. Então aqui, lembra que a gente falou aquela hora, atenção com vários sentidos do même? O même, ele é formado, ele é usado para dar alguns sentidos diferentes das frases. Então, quando você tem elle semblait aussi très informée dans le domaine de la politique et même spécialiste de foot, esse même ele tem um sentido de até mesmo, além do mais, além de tudo isso, né, especialista de futebol. E até mesmo especialista de futebol. Super. Então é isso aí, é um destaque aí para o même, que faz vários sentidos, fazendo acoplações diferentes, né, junções diferentes. Ils ont beaucoup ri. Ensuite, ils ont terminé toute la vodka disponible sur place. Eles riram bastante, ils ont beaucoup ri. Em seguida, ensuite, tá? Então, enfim, ensuite, em seguida, terminaram toda a vodka disponível ali. Sur place, ele é uma palavrinha que significa o ali. Então, veja, quando você vai num fast food, por exemplo, na França, sempre a atendente vai te perguntar c'est sur place ou c'est à emporter? Então, quando ele fala à emporter, é para levar ou é para comer aqui? Ou é para comer aí mesmo? Então, que é o sur place. Né? Então, aqui, o que a gente entende? Eles terminaram toda a vodka disponível ali, que estava ali, que était sur place. Hein? É isso que significa sur place, a não confundir com outra coisa. Puis, ils sont allés en discothèque. Daí, eles foram para a discoteca. Puis, ils sont allés en discothèque. O puis, ele é outro falso cognato. Não significa pois. Esse que é o perigo, né? Da gente achar que é pois. Termo muito usado para encadear os acontecimentos de uma história. Seria o equivalente em português ao daí, né? Quer dizer, a gente foi para lá, daí chegou um amigo nosso e aí a gente foi junto para a festa. Então, daí e aí a gente usa o puis, né? Puis, on était là-bas, puis notre ami est venu et puis nous sommes allés ensemble en discothèque, por exemplo, tá? Très bien. Em seguida, ils y ont bu encore davantage de vodka. Então, aqui, sempre bom falar do Y, né? O Y aqui, o ils y ont bu. Lá, eles ainda beberam. Esse lá é o Y, que está no caso aqui, tá? Veja que em francês eu sou meio que obrigado a deixar o I ali. Né? Ils y ont bu. Eu não poderia dizer, por exemplo, ils ont y bu, ou eu não teria essa flexibilidade de dizer ils ont bu, não posso. Ils y ont bu. Então, veja que o verbo ele sempre vai vir depois do Y, né? Quando tem esse pronome relativo, esse pronome que substitui, nesse caso aqui, um lugar. Né? Aqui ele está falando da discoteca, lá na discoteca. Né? Eu poderia dizer, là-bas, ils ont bu encore, poderia, mas não soa tão exato quanto de você usar o Y nesse caso, porque há pouco a gente falou da tal da discoteca. Então, aqui a gente pode usar o Y para substituir a discoteca, fica melhor. Ils y ont bu encore davantage de vodka. E veja que davantage também em sentido de muito, né? Davantage ele tem o sentido de muito, ainda mais. Sempre dá essa sensação de eles beberam ainda mais. Eles beberam muito no sentido de ainda mais. Davantage. Très bien. Quand elle est rentrée, le soleil était déjà haut dans le ciel. A gente deu a volta no material. E agora
eu vou ler para vocês o texto todo. Esse é o texto inteiro do que a gente acabou de estudar. Veja, bastante coisa, né? E em seguida eu vou passar o áudio para vocês novamente, tá? Vamos fazer o seguinte, eu não vou nem ler. Vamos fazer isso agora. Vamos colocar o áudio com esse texto. Quer ver, ó? 3, 2, 1, c'est parti. OK. Après la pluie, le beau temps. Depuis 3 semaines, elle rêve de ce moment. Maintenant, elle est là, debout dans cette gare, froide et humide, et elle a soudain envie de fuir. Elle ne sait même pas pourquoi. Tout a commencé sur Internet. C'était un samedi soir, après un vernissage dans une galerie tenue par des amis. Malgré sa nature solitaire, elle est restée avec les organisateurs après la fermeture. Chacun a repris ses occupations habituelles. Un peu par ennui, son amie Jeanne a commencé à discuter sur un site de rencontre. Elle s'amusait beaucoup. Alors, peu à peu, les autres sont venus vers elle. Ils l'ont aidée à écrire ses réponses. Le pauvre garçon, de l'autre côté, devait avoir une drôle d'impression. La femme avec qui il communiquait avait toutes les qualités. Créative, cultivée, pleine d'humour, elle semblait aussi très informée dans le domaine de la politique et même spécialiste de foot. Ils ont beaucoup ri. Ensuite, ils ont terminé toute la vodka disponible sur place. Puis ils sont allés en discothèque. Ils y ont bu encore davantage de vodka. Quand elle est rentrée, le soleil était déjà haut dans le ciel.